Olá, eu sou Maria Dirce, popular Didi, professora de História, e hoje estou aqui com você, para a gente ver mais uma aula do 7º ano, tá? Bom, o nosso tema de hoje será falar dos índios nativos aqui e os portugueses, tá? Da chegada dos portugueses aqui e o que eles encontraram aqui com esses índios que já viviam aqui em território brasileiro. Na aula anterior, a gente viu também os povos pré-colombianos, a gente deu ênfase para os astecas, maias e incas, tá? E isso também todos os povos que que já moravam aqui na América antes da chegada de Cabral. Na aula de hoje, então, você vai ser capaz de entender como que foi o encontro entre esses índios nativos e os portugueses quando eles aqui chegaram, porque era desconhecido para os dois lados, tá? Bom, eu faço a pergunta aqui, bastante interessante, o que será que aconteceu, quando indígenas e portugueses se viram frente a frente pela primeira vez? Aí eu trouxe uma cena aqui para a gente estar discutindo um pouquinho, que é a questão aqui de uma cena, de um filme dos invasores da Terra, do espaço. Aí assim, imagina, eu estou num determinado local e de repente aparecem naves ou ETs, como eles falam, Será o que eu ia sentir em vendo, pessoas estranhas chegando aqui num ambiente que é habitado por nós? Aí, a gente então começa aqui a nossa fala com a esquadra de Dom Pedro Alves Cabral, ela chegou aqui à terra, que seria a posterior Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Esse território, claro, ele era habitado por várias pessoas, por vários grupos de pessoas, não é isso? E esse povo tinha uma diversidade cultural muito grande, eles tinham línguas diferentes e forma também de se organizarem muito diferentes, tá? Porque existiam várias tribos aqui no território brasileiro. As primeiras tribos que avistaram essas caravelas foram a tribo dos Tupiniquins, tá? E eles, nesse momento aqui, quando eles enxergaram essas caravelas chegando, eles tinham a aldeia onde hoje é Porto Seguro, lá na Bahia. Calcula-se que, em 1500, aqui no território brasileiro, existia de 3 a 5 milhões de nativos, de índios nativos aqui, habitando o território. Eles eram distribuídos, em mais de 1000 povos e que falavam aproximadamente 1.300 línguas diferentes. Os primeiros nativos, então, que tiveram contato foram aqueles grupos que moravam, que habitavam o litoral, porque eles chegaram, claro, via mar, que eu já falei que foi os Tupiniquins, os Tupinambás, os Guaranis, os Tupis e tem outras tribos também. Eu trouxe aqui as mais conhecidas. O impacto do contato, gente, claro que foi extremamente forte, Você imagina eu ver pessoas desembarcando num território que é nosso, pessoas, vestidas diferentes, falando diferente, Claro que houve o quê? Um grande estranhamento mesmo ali naquele momento. Os índios ficaram admirados com as grandes caravelas que eles viram, porque eles não conheciam isso, tá? Mas eles ficaram também muito assustados, e admirados quando eles viram aqueles homens brancos vestidos, dos pés à cabeça e que tinham barbas, Porque eles, o indígena, lá nativo, ele não tinha, barba. Então, ele achou aquilo muito estranho. Mas, claro que os portugueses também ficaram impressionados de ver os indígenas, Aqueles indígenas lá, sem roupas, não é isso? E tudo muito natural para eles. Aí, a gente trouxe aqui para confirmar para você, um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, que foi o cara que veio para escrever
tudo, né, para registrar sobre essa viagem, quando ele escreve, então, lá para o rei de Portugal. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobriam, as vergonhas. Traziam às mãos arcos e flecha. Então, esse é um pequeno trecho, né, da carta do Pero Vaz de Caminha. Eu trouxe aqui, né, uma charge bem bacana de relativismo, né, que é uma charge do Rafael Scabin, de 2013, onde, né, é uma sátira legal, né? Os portugueses falam, meu Deus, eles não usam roupas. E os índios falam, olha, eles não usam penas. Então, assim, dá pra gente, né, tirar uma coisa muito legal disso daí, do estranhamento que começou com a questão da aparência de um e de outro. Bom, esses povos, então, no início, eles desenvolveram com os europeus dois tipos de relação. Ora era amistosa, ora era belicosa, ou seja, de guerra, né, de briga, tá certo? Mas só que a grande maioria foi de parte que não era amistosa, tá? Só no comecinho ali, enquanto o índio não entendeu qual que era o objetivo dos portugueses aqui, é que essa relação foi mais amistosa. Mas a grande maioria, ela foi realmente uma relação, né, de animosidade, né, realmente de guerra entre um grupo e outro, tá? Aqui eu trouxe aqui interessante um anal, porque o Cabral, né, para tentar conquistar esses indígenas, ele convidou um grupo, né, para ir lá conhecer a caravela. E aí, assim, tem uma lenda que fala, né, que o Cabral estava usando um colar de ouro, e aí o índio mostrava o colar, né, mostrava o colar do Cabral e mostrava para o chão e apontava para o chão. O Cabral, então, tirando, né, disso daí, ele supôs que o índio estava querendo falar que tinha ouro em terras, né, brasileiras. Os indígenas, então, eles adquiriam, né, dos estrangeiros, aqui no caso dos portugueses, ferramentas de ferro, eles aprenderam a manusear as armas de fogo, né, e entre outras coisas, inclusive até tentar falar a língua, né, do estrangeiro. E os portugueses, por outro lado, estabeleceram relações diplomáticas com algumas comunidades que eram mais amistosas, né, para obter informações sobre os territórios e as possíveis riquezas que tinha aqui no território brasileiro. E claro que eles já tinham também um outro intuito, um outro objetivo, que era usar o trabalho, né, dos nativos na extração do pau-brasil, que foi a primeira riqueza que eles encontraram aqui, porque esse pau-brasil, ele tinha um alto valor na Europa, né, por causa da questão da sua tinta, tá? Aqui, então, uma gravura da derrubada do pau-brasil, né, mostrando os índios aqui desmatando. E aí, então, na floresta, né, essa madeira, então, ela foi explorada num regime de escambo. O que é esse regime de escambo, né? É troca, tá? Então, por meio desse escambo, que é a troca, os indígenas cortavam a madeira e carregavam até os navios, tá? E em troca disso, né, desse trabalho, eles recebiam em troca, gente, coisas, objetos sem valor nenhum, mas que para o indígena que não conhecia, era tudo muito interessante, né? Então, eles pegavam tecido, tá certo? Eles pegavam contas coloridas, né, que são, a gente conhece muito essas contas por miçangas coloridas, que a gente usa muito para bordar roupa, né, na época de carnaval, ou para bordar um vestido chique de uma festa. Era isso, então, que eles recebiam. Além de canivetes, facas e espelho. O espelho, o índio ficou encantado, porque eles nunca tinham visto a figura deles. Então, o espelho realmente foi assim, uma das coisas que eles acharam que era uma tecnologia enorme, porque eles conheciam, de certa forma, a imagem deles somente através das águas, né? Quando eles iam nadar, ficava na beira do rio, eles conheciam a imagem deles, mas uma imagem distorcida. E o espelho não, né? O espelho você se via realmente como você era.
tá? Aqui uma outra imagem de escambo, tá? Muitos índios levando madeira nas costas para ser carregados os navios. E aqui, né, os portugueses dando os objetos, né, pagando, de certa forma, com objetos sem valor a esses indígenas. Aqui eu trouxe para você qual que é a narrativa, qual que é o pensamento do povo indígena, tá certo? Com relação a essa chegada dos portugueses, né? Porque o normal é a gente ter a visão o quê? Só dos portugueses, que é uma visão eurocêntrica. Mas nós temos que pensar que o índio que estava aqui, ele pensava, ele tinha as ideias deles, então eles têm essa narrativa, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma narrativa de uma tribo, que seria dos índios Ticuna, que hoje ficam na região da atual Amazônia. Eles explicam, então, que a chegada dos não indígenas, ou seja, dos brancos, foi interpretada como um retorno dos antigos parentes deles. Esses parentes, então, na cabeça deles, há muito tempo eles tinham deixado essas terras, né, lá da floresta, e com isso, então, eles haviam esquecido a verdadeira origem deles, e aí eles transformaram, gente, os seus modos de vida originais, de viver, de falar, de festejar, esse tipo de coisa. E tornaram-se, claro, pessoas ambiciosas, né? Porque o português, ele é ambicioso, ele veio aqui para tirar as riquezas da nossa terra. Bom, essa narrativa, ela cita apenas uma, né? Algumas das impressões de centenas de povos indígenas que nós temos aqui no Brasil, tá? Aí, inclusive, né, essas narrativas, elas são contadas hoje, né, através de quê? Muito da oralidade, tá? Os mais velhos, ainda hoje, eles contam essa história para os índios, né? Os índios jovens, os índios crianças. Mas tem uma narrativa bacana aqui também, que é dos Guaranis e Tupinambás, que eles acreditavam que existia uma terra do bem, tá? E que eles tinham que lutar por essa terra do bem, porque lá tinha os deuses e depois que os guerreiros morressem, eles iriam para lá. Tá? Só que eles, né, essa narrativa, eles colocam que com a chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram ameaças, tá, para eles, e aí então eles não conseguiram fazer o que eles queriam, mas que eles ainda hoje, eles continuam tentando achar essa terra que não existe mal. Tá? E aqui, além da oralidade, esses registros também, né, ficou através das cartas e diários dos primeiros viajantes europeus que vieram cobrir, né, as primeiras viagens desse povo aqui. A partir de 1500, gente, essas relações entre índios e portugueses começaram a se modificar drasticamente. Por quê? Os portugueses, né, eles tiraram o pau-brasil aqui, então, de 1500 a 1530, e aí, claro que esse pau-brasil, ele foi, né, sendo extinto, tá? E eles, então, o que que eles fizeram? Pensou, nós vamos ter que começar a fazer a colonização. Aí, com isso, então, nesse processo de colonização, eles colocaram pessoas vindas de Portugal para estar fazendo, né, vigiando, né, a costa, para outros estrangeiros, como os franceses, né, que ficaram de fora lá do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Aí, então, eles trouxeram essas pessoas para vigiar a costa, porque eles não queriam que mais ninguém explorasse a riqueza do Brasil, a não ser eles. E claro que até aqui também eles não conseguiram achar metais preciosos, tá? Bom, os colonos, então, que vieram, eles eram encarregados, né, de estabelecer o povoamento português e de implementar o plantio da cana-de-açúcar, que isso daqui é assunto, né, para as próximas aulas nossas, não é isso? Que a gente começa realmente, de fato, a colonização no Brasil com a economia, né, sendo uma economia agroexportadora dentro da cana-de-açúcar. A
resistência e dizimação indígena. Os portugueses, então, tomaram terras dos índios, tá? E fizeram das mesmas propriedade deles, inclusive escravizando, né, esses indígenas para trabalhar nas próprias terras que pertenciam aos indígenas. Com isso, então, gente, começou o quê? A resistência de várias formas. Eu trouxe uma imagem aqui de uma resistência atual, né, que os índios ainda fazem, porque hoje ainda é muito grave a invasão das terras deles pelo Brasil inteiro. Eles, então, não facilitaram, tá? Esse processo de colonização. Eles iniciam, então, uma intensa, mas grande mesmo, resistência contra a presença dos portugueses aqui no Brasil e a escravização dos nativos, tá? Aqui uma resistência também celebrada aqui dos povos originários, porque eles continuam lutando aí até hoje. No processo de colonização, a escravização, as guerras e as doenças trazidas pelos estrangeiros abalaram profundamente, né, as sociedades indígenas que viviam aqui no Brasil. Muitos foram dizimados, né, com essas guerras e com as doenças trazidas pelo homem branco. Tudo isso, então, contribuiu para quê? Para a dizimação de grande parte, né, ou de grande parcela, né, da nossa população nativa. Todo esse contexto provocou deslocamento desses indígenas, né, para o interior do Brasil, com o objetivo de quê? De afastar os efeitos nocivos ali, né, das armas, da catequização, que a Igreja Católica estava aqui, das alianças perigosas e das doenças. Alguns povos indígenas instalaram em regiões de difícil acesso na região amazônica. Por quê? Porque lá ninguém conseguiria encontrá-los. Segundo a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, são considerados povos indígenas isolados aqueles que não têm relações permanentes ou que apresentam pouca interação com as sociedades nacionais, indígenas ou não indígenas. O isolamento ofereceu uma certa proteção a esses povos até o início do século XX, porque depois aí começou, né, tudo de novo e a resistência continua, mas a coisa para eles não ficou boa. Nos últimos 80 anos, as áreas habitadas por essas comunidades têm sido muito ameaçadas pelas indústrias, pelas madeireiras, as indústrias mineradoras, pelas madeireiras e também pelos narcotraficantes que atuam nas fronteiras da Amazônia. Aí eles invadem mesmo as terras indígenas. Aí eu quero, né, dentro aqui da nossa aula, porque o PET, na verdade, gente, o PET de vocês, né, que você vai estar recebendo, ele é um PET muito extenso, com várias habilidades para trabalhar. Nós sabemos que a questão indígena aqui no Brasil é um caso mesmo, né, muito difícil de ser resolvido. Tá? Né? Por quê? Porque a gente, na verdade, nós não estamos tendo políticas públicas no Brasil, né, que proteja esse índio como ele precisa ser protegido. Eu vou trazer para vocês a questão muito atual, né, da Amazônia, né, que todos os dias a gente vê. Ontem mesmo eu vi uma reportagem, né, de umas 3 balsas que eles devem, cheio de madeira, que eles devem ter cortado isso lá na Amazônia, né? E claro que isso nas reservas dos nossos povos indígenas nativos, tá? Então, eu acho que não está tendo uma política governamental para estar protegendo de fato, né, esses povos nativos. E sem contar que a FUNAI, né, de repente ela perdeu força e que a gente precisa realmente estar colaborando com isso. Aí eu vou estar deixando aqui, né, para você fazer uma pesquisa, né, como que está a situação desses indígenas hoje pelo Brasil. Aí eu peço que você faça uma pesquisa em revista, jornal, né, tal, e percebendo com uma questão o seguinte, né, que a maioria das reportagens, elas vão se referir a questões de terras, mas não é só isso que o índio sofre. Aí você, então, faça uma pesquisa bem bacana, abrangendo, inclusive, a questão social deles também. A nossa aula, então, chegou no fim.
a gente em breve volta para dar sequência nesse conteúdo aqui, que é muito bacana. Enquanto isso, fique em casa. Um grande abraço em cada um de vocês.